aí, meus amores, mais um vídeo pro canal e hoje eu tô aqui com a Isabela e com o Davidson. A gente vai fazer um bate-papo muito legal pra vocês, contando um pouquinho da trajetória deles nesse mundo doce. Vamos lá? Bora lá, pessoal, conhecer um pouquinho desses dois convidados de hoje. Isabela, conta um pouquinho pra gente como você começou com os doces, por que começou, há quanto tempo tem? Então, eu comecei a trabalhar com doces tem um pouco mais de 2 anos. Eu trabalhava em empresa privada, né, antes, e estava muito insatisfeita. Você fazia o quê antes disso? Eu era gerente de relacionamento e uma empresa que administra condomínios. Aham. E aí eu atendia os síndicos, que eram os representantes do condomínio, né? E eu já estava nessa empresa há 4 anos e eu estava, assim, insatisfeita de trabalhar para os outros, né? Queria ser a minha própria chefe, queria ter essa autonomia, né? Queria poder fazer o meu horário. Então eu decidi embarcar nessa aventura, fiz um curso, foi no feriado de 7 de setembro de 2019. Porque você aproveitou o feriado? Exatamente. E ainda trabalhava? Trabalhava fora, aproveitei que teria esse feriado, fiz o curso no feriado e a partir do momento que eu fiz o curso já comecei a vender, já fiz minha tabela de valores e criei um Instagram, criei a marca e graças a Deus deu super certo. E quanto tempo depois você saiu do seu emprego lá de carteira assinada? Em fevereiro do ano seguinte, 2020, eu decidi parar. E aí, acho que no começo de março, eu já estava trabalhando só com bolos e docinhos. E como é que era a sua vida? Conta aqui pra gente, porque deve ter muita gente em casa que tá aí, né, de repente trabalhando de carteira assinada, né, Davidson? E tem essa dúvida, se larga o emprego, se não larga, pra seguir na carreira dos doces. Como que foi pra você passar por isso, ter que largar o emprego? Assim, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio dos meus pais, do meu noivo. Na época eu não era noivo, era namorado. E eles me apoiaram muito nessa decisão. Eu ainda moro com os meus pais, então eu dei um pulo. Em pouco tempo eu já trabalhava, né, só com doce. Mas eu apostei, fui fundo, fiz com que eu tinha, não investi tanto e eu não esperei assim a hora que eu achava que eu poderia sair do trabalho. Eu dei um salto e graças a Deus eu tinha essa rede de apoio e hoje, graças a Deus, eu vivo só da confeitaria. E o bom da confeitaria é que não precisa ter muita coisa, né, Davidson? Sim. Pode ser com que você tenha ali em casa mesmo e já começa, né? Porque na verdade muita gente fica preso nisso, né? O que eu vou comprar? Então comece com o que você tem, que dá certo. Exatamente. Eu, quando eu comecei aqui, eu usava as panelas que minha mãe tinha, a batedeira que a minha mãe tinha, Eu que também. nem planetária era. E assim foi indo, até que quando o dinheiro foi entrando, foi comprando e as coisas foram fluindo, né? E você, Davidson, como é que foi? Há quanto tempo? Divide aqui um pouquinho com a gente da sua história. Então, meu nome é Davidson, eu comecei há exatos 2 anos atrás. Após uma depressão, eu estava desempregado, pai de 2 filhos aí, casado, me vi numa situação assim, desesperadora. Porque eu sendo o homem da casa, não conseguindo prover, aquilo dali começou a me incomodar muito. Foi quando eu entrei no estado depressivo. Eu lembro que eu saí de casa sem rumo. Eu saí, peguei o ônibus, fui para a rodoviária, fiquei na rodoviária até 5 horas da tarde se eu saí cedo. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, assim, sabe? Mas naquele dia eu não tive medo de nada, eu estava disposto a tirar a minha vida. Eu saí de casa para fazer uma loucura comigo. Eu lembro que eu passei por Vila Velha, pela terceira ponte, e quando passei na ponte, o ônibus parou em cima da ponte. Não tinha trânsito nem nada, o ônibus parou em cima da ponte, eu olhei ali, veio aquela vontade muito grande de parar, descer do ônibus e me jogar. Só que eu lembrei da minha filha. Aí eu chorei, comecei a seguir caminho, eu passei uma noite fora. Você não falou pra família onde você estava? Nada. Você sumiu? Sumi. Porque aquela situação de não ter nada dentro de casa me deixou muito mal.
era impotência, né? Eu fiquei totalmente impotente. Aí eu peguei e saí. Quando eu voltei decidido que eu ia me separar, que eu não queria mais saber de nada, que eu iria pegar meus filhos, ia deixar meus filhos com a minha mãe. E a sua mulher ficou sem entender nada? Ela ficou assim, sem entender, porque ela via que eu estava passando dias chorando, só dentro do quarto chorando. E quando eu voltei, eu lembro que minha mãe, ela falou bem assim, e eu tava sem nada o que comer dentro de casa, minha mãe falou assim, eu tenho R$25, é tudo que eu tenho. E uma amiga também, porque quando eu voltei, todos os amigos ficaram dentro de casa, por que você tá fazendo isso? Você é uma pessoa muito forte, porque eu sempre fui muito alegre. E eu estar naquela situação me deixava muito mal, as pessoas falando, você é forte, por que você tá nessa situação? Aquilo dali me deixava muito mal. E sem você mesmo saber o porquê que você estava daquele jeito, né? Então eu fiquei muito mal. Aí uma amiga falou bem assim, eu tenho R$25, você vai pegar e compra alguma coisa aqui pra dentro de casa. Aí aquela situação eu falei bem assim, se eu comprar com R$50, vai acabar. Aí eu falei bem assim, eu vou vender brigadeiro. Aí eu peguei aqueles R$50, fui no supermercado, aí quando eu comprei as coisas pro brigadeiro, fiz um outro passo, a vergonha, sair na rua para vender. Aí eu falei bem assim, não tem como ficar pior do que já está, então eu vou pegar e vou pra rua. Aí eu fui. Quando eu cheguei na rua, em meia hora eu vendi 50 brigadeiros. Aquilo dali, Fê, foi uma injeção de ânimo para mim, porque há 2 dias atrás eu estava querendo me matar. Em questão de meia hora eu consegui R$230. Eu falei assim, isso dá certo. Aí eu voltei para casa muito feliz, contando, aí minha esposa chorou. Aquela situação ali mexeu muito comigo. Aí foi quando eu falei, eu vou vender todos os dias brigadeiro. Depois daquele dia eu fiz a minha logo, mandei fazer logo. Aí eu fui começando a ter forças. Aí todos os dias eu comecei a vender, em uma semana eu fiz quase R$2.000. Aí eu falei, isso dá certo. Aí foi aí que começou a entrar D12. Aí eu fiz um Instagram e comecei a vender na rua. Aí na rua as pessoas, eu acho que chamou muita atenção pelo fato de eu ser homem e vendendo. E uma outra coisa também, que eu não gostava que as pessoas sentiam pena de mim. Eu não queria passar essa imagem de vender porque... ele tá precisando. Eu estava precisando realmente, mas eu não queria. Eu queria que as pessoas sentissem que era bom e que elas estavam comprando porque o produto era bom. E foi aí que surgiu a D12. Aí quando foi o ano passado, isso em 2019. O ano passado, os meus clientes começaram a falar, faz bolo no pote, eu não sabia fazer nenhuma massa, só sabia fazer brigadeiro. Aí eu fiz um curso, foi igual a Isa falou. Saí do curso já com o bolo montado, já anunciei, aceita encomenda. Ali começou a minha trajetória. Nossa, mas essa história é linda. Ai, me fez chorar, velho. Às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Mas quando a gente entrega nas mãos de Deus, Deus tem um propósito na vida de cada um. E o cuidado, Fê, que eu falo assim, que o cuidado que o cuidado que eu vejo que Deus teve, sabe? Porque naquele dia, por isso que eu vou chegar lá, né? Quando a foto viralizou, que tudo que está acontecendo hoje na minha vida, assim, hoje eu recebo mensagens de várias pessoas que estão passando pela depressão, que já passaram e me mandam mensagem falando que eu sou inspiração. Isso para mim não tem preço, porque eu olho para trás e a primeira coisa que eu falo, Fê, é assim, eu te entendo. Porque quando eu estava passando, eu ouvia muito familiares falavam assim para mim, isso é frescura. Exatamente isso. Isso é frescura. Eu ouvi coisas assim do tipo, vira homem. Vira homem, Sabe? Porque a sociedade tem esse peso, porque o homem ele tem que fazer isso. E era exatamente por isso. Eu não tinha nada, eu sendo homem, não conseguindo prover minha casa. E a sociedade cobrando isso. Era a minha família, tipo, alguns familiares falavam assim, porque por ser antigo também, eles não entendiam, não sei. Falava assim, vira... E querendo ou não, esse negócio de depressão, tipo, pro pai, da mãe, da gente, tipo, pra eles não entendem muito o que é isso. Sim. Porque a depressão, querendo ou não, é uma coisa muito nova, né? As pessoas não estão acostumadas com isso. Aí foi quando eu fiz o curso, comecei a vender bolos, aí a minha vida, assim, ela mudou, virou assim. E aí, nesse período ainda, em 2019, veio uma frente fria,
no estado. E como eu vendia na rua, eu não conseguia mais vender por conta da chuva. Foi quando eu passei num processo seletivo de uma empresa, que era até onde que eu estava, porque quando o vídeo for no ar eu já não vou estar mais. E eu comecei a trabalhar como vendedor. Nessa empresa fui para gerente, estou saindo como gerente. Eu gosto de falar porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que você não ficou só com os doces? Veio a frente fria, a chuva, eu tive que trabalhar fechado, mas o ano passado eu voltei com os doces e foi que aí virou. Aí uma foto esse ano viralizou, a minha história ficou conhecida, mais de 600 mil curtidas, aí pessoas de todo mundo, eu recebo mensagem de Moçambique, Japão, Estados Unidos, Portugal, pessoas que viram uma foto minha que viralizou, falando um pouco da minha história com a depressão. E eu costumo dizer, a minha psicóloga fala assim, o amor pelos doces, a dor que você passou te transformou assim, transformou o seu propósito de vida. Os doces virou o seu propósito de vida. E é isso mesmo, os doces virou o meu propósito de vida. Ali eu me encontrei e hoje assim, aí eu acho que você também vai perguntar aí depois, que deu uma virada. De 1.000 seguidores foi para 22 mil pessoas assim, em 2 semanas. Porque todo mundo queria conhecer um pouco mais de você, saber da sua história. História de superação, né? E tem muita gente, às vezes a gente acha assim, meu direct diariamente eu recebo muito direct exatamente de pessoas falando que, já teve gente falando que ia tentar se matar, que não tinha nada dentro de casa para comer. Mas, gente, eu acredito que por momentos difíceis todo mundo passa. A grama do vizinho, ela não é mais verde. Vocês podem ter certeza que não é. É difícil, é doloroso. Às vezes, os meus problemas, as minhas dificuldades, elas podem ser, para uma pessoa que ouvir, a pessoa virar e falar, mas isso é muito pouco. Não. Para você que está ouvindo é pouco, mas para mim que estou sentindo é muito. Então, assim, é muito complicado isso e eu sempre gosto de falar muito isso, que eu acredito que Deus, Ele tem o melhor para a vida da gente. E o que a gente tem que fazer é entregar, né, a nossa vida, os nossos sonhos nas mãos de Deus. E o que tiver que ser, vai ser, Ele vai fazer. Então, assim, se não é para eu poder dar certo fazendo bolo, fazendo doce, Deus vai me mostrar o que eu tenho que fazer, que se não é nisso, vai ser em outra coisa. Ou, de repente, vai ser igual o Deus. Meu corpo chega a estar arrepiado. É exatamente a história dele, né? Ele estava lá prestes a acabar com a própria vida e Deus veio e mostrou para ele como que ele ia, né, ter o sustento da casa dele. Essa história é linda, viu? E vale lembrar também, Fê, que muitas das vezes a gente fica assim... Antes, eu já fiz de tudo um pouco. Já fui recreador, já fui vendedor. Eu fiz Você tem tanta quantos coisa. anos? 31. Ah, já tá igual eu, né, gente? Já tá igual eu, ele. Já fiz de tudo um pouco e eu era conhecido como uma pessoa inconstante. Que tudo que eu começava eu não terminava. E isso também, pra gente, é um peso, né? Sim. Isso também é um peso. Porque as pessoas, eu ficava assim, caraca, eu dou o meu melhor em tudo, mas nada vai pra frente. Eu tinha essa pressão, sabe, Isa? Pressão assim, nada dá certo. Então, quando eu comecei com os doces, eu acho que alguns familiares pensam assim... Daqui a pouco ele para. Daqui a pouco ele desiste. É só fogo de palha, né? É fase, vai passar. E quando eu me vi assim na confeitaria, sabe? Faço com amor, dou o meu melhor. Não tem hora, vocês sabem, a gente não tem hora pra dormir, pra acordar, enfim, fica até... Não tem final de semana, não tem feriado. Ontem eu até falei isso no Instagram. Às vezes, eu falo muito isso nos stories, que a gente, pra trabalhar com confeitaria, a gente faz muitas renúncias à nossa vida pessoal. E às vezes você recebe uma encomenda e você vira e fala assim, não, mas eu quero atender esse cliente, porque não sei, é um momento especial, é um bolo. Aí você vai, para poder fazer aquela encomenda, você às vezes deixa de ir no aniversário de alguém da família, às vezes você deixa de estar com quem você ama. Então, assim, isso pra gente, na maioria das vezes, quando você vai colocar ela na balança para pesar, isso pra gente é um pouco frustrante, sabe? Não que a gente não quer ouvir feedbacks positivos. É claro que a pessoa comer um bolo e ela dizer que não foi legal, ok. Mas eu acho que até pra dar um feedback, a pessoa não precisa ser negativa. Ela tem que vir pra gente mais positiva, porque querendo ou não, a gente deixou de fazer muita coisa pra poder estar ali, pra poder entregar pra vocês o nosso melhor. Às vezes aquilo que a gente acredita ser o melhor, pode ser que pra você não é o melhor.
mas foi o melhor que eu, Fernanda, podia dar, né? Então, assim, até pra gente poder dar, né, reclamar, eu sempre falo isso. As meninas que trabalham comigo, elas sabem disso. Eu sou um tipo de pessoa assim, se eu te encomendar um bolo e eu não gostar, eu não vou chegar pra você e falar, Isabela, não gostei do seu bolo, não. De duas, uma. Ou eu vou ser muito sutil, vou falar, olha, eu achei que seu bolo não ficou tão molhado, eu acho que seu bolo podia estar mais molhado. Ou é o que eu mais faço, eu não encomendo mais. Fica quietinha. Eu prefiro ficar quieta, sabe? Porque a gente não sabe, igual o Davidson, na época que ele tá... Vamos dar aqui um exemplo. Se o Davidson tivesse, já mexesse com doce e ele tivesse só recebendo feedback negativo de cliente, se ele já tivesse com aquela vontade de se matar, ele ia falar, vou me matar mesmo. Cliente tá comendo meu doce, tá reclamando e não sei o que, vou me matar. Então, assim, até pra gente poder reclamar das coisas, a gente tem que saber ser mais Tem que positivo. ter cuidado, né? Porque você não sabe todas as renúncias que aquela pessoa teve que fazer pra estar te entregando aquele produto final, né? E a gente sempre dá o nosso melhor, né, Davis? Porque a gente que trabalha com a confeitaria, tivemos um início. E o início é muito difícil, né? Todos nós temos histórias. Foi igual você falou, Fê. Não é porque eu tive que passar por tudo isso que a minha é melhor ou mais emocionante do que a sua. Não, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua dor que carrega. A sua dor. Né? E quando a pessoa começa, tem várias incertezas, medos. Eu lembro que o meu primeiro bolo, eu fiquei assim, gente, será que vai sair tudo certo? Será que vai dar certo? Então, assim, sobre o feedback, ver o que vai falar, né? Que isso conta muito. Logo no meu começo também, eu saí do meu emprego e na semana seguinte veio a pandemia. Nossa. Tudo fechou e eu entrei em desespero. Nossa, eu chorava. E o que eu vou fazer com isso tudo que eu comprei? Eu tinha comprado os materiais para fazer a Páscoa, porque era época de Páscoa. Março, começo de março, né? Abril. Tinha comprado vários chocolates, tinha comprado muito material, caixa para os ovos, tudo. E assim, graças a Deus, eu coloquei uma meta para mim de vender 50 ovos, eu vendi 100 ovos, eu vendi o dobro. No final, eu tava tendo que, meu noivo saiu para comprar mais material. Igor, vai lá, compra mais material para mim, porque eu não tava dando conta. E a pandemia foi quando deu a chave.